Quando pensamos em anjos, nossa mente é preenchida com imagens de seres resplandecentes, vestidos de branco e irradiando luz. Mas tome cuidado, eles podem não ser tão adoráveis quanto você imagina. Na verdade, as escrituras sagradas nos oferecem uma visão completamente diferente dessa crença popular, bem mais aterrorizante e assustadoramente impressionante, que você poderá acompanhar agora neste vídeo. Afinal, qual é a verdadeira aparência dos anjos segundo a Bíblia? Esse é o Enigmatopia. Os anjos são entidades que desempenham papéis significativos em diversas tradições religiosas, indo além do contexto judaico-cristão e incluindo espiritualidades esotéricas, teosofistas, antroposofistas e até mesmo seguidores da Nova Era. Eles também são uma presença comum em filmes, desenhos, séries e livros, com os quais a maioria das pessoas já teve algum contato. Esses seres angelicais existem desde muito antes da criação da humanidade e têm desempenhado funções importantes na luta contra o mal ao longo da história. A palavra anjo é mencionada em toda a Bíblia e deriva do termo grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são seres celestiais que residem nos céus e foram criados por Deus com o propósito de serem mensageiros entre ele e os seres humanos. Embora não possamos vê-los, eles estão sempre vigilantes e atentos a tudo o que acontece. Apesar de serem intangíveis, eles têm a capacidade de interagir com as pessoas e não estão sujeitos ao controle humano. Na Bíblia, vemos exemplos de anjos desempenhando papéis cruciais, como o anjo enviado adiante de Moisés no Egito, que desencadeou a destruição de uma nação. Durante o reinado do rei Ezequias, um único anjo foi capaz de dizimar 185.000 soldados assírios em uma única noite, sitiando a cidade de Jerusalém. Embora os anjos não tenham uma forma física essencial, eles têm a habilidade de se manifestar em forma humana, como visto no livro de Gênesis, quando alguns anjos apareceram como homens e compartilharam uma refeição com Abraão. Outras vezes, eles são descritos como espectros de luz, como na Anunciação a pastores do campo, onde a glória do Senhor resplandecia ao redor deles. Além disso, há relatos de manifestações sonoras angelicais, como no Apocalipse, quando um anjo se manifesta com uma voz trovejante. Por vezes, os anjos assumem formas físicas que podem ser assustadoras, evocando medo naqueles que os encontram. Não é surpreendente que uma das primeiras palavras ditas por esses seres seja frequentemente "não tenha medo", uma vez que o medo intenso era uma reação comum daqueles que os avistavam com os próprios olhos. Os anjos são organizados em hierarquias, divididos em 3 categorias principais. O primeiro grupo é o mais próximo da humanidade e interage com as pessoas com maior frequência. Acima deles, encontramos os chamados virtudes e potestades. No topo da hierarquia estão os anjos mais próximos de Deus, conhecidos como serafins, querubins e tronos. E a partir de agora, você saberá o que as escrituras sagradas dizem sobre cada um desses seres. Número 1. Arcanjo. Na tradição cristã, Miguel é o único ser considerado um arcanjo, cujo nome significa "quem é como Deus". Ele é frequentemente retratado como um guerreiro celestial e líder dos exércitos de Deus. Miguel é mencionado em algumas passagens bíblicas e é reverenciado em várias tradições religiosas. Em Daniel, ele é descrito como um dos príncipes que defendem os filhos de Deus em tempos de tribulação. Na Epístola de Judas, há um relato de um episódio em que ele disputa o corpo de Moisés com o próprio diabo, repreendendo-o em nome de Deus. No Apocalipse, é revelado que, além de liderar a batalha que resultou na expulsão de Satanás e seus anjos do céu, Miguel também tocará a trombeta que anunciará a segunda vinda de Cristo e o início do juízo final. Número 2. Serafins. Por incrível que pareça, os serafins são mencionados em apenas uma passagem da Bíblia, especificamente no livro de Isaías. Nessa passagem, o profeta tem uma visão celestial do trono de Deus, onde descreve a presença desses seres. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e acima dele estavam os serafins. Cada serafim possuía 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eram usadas para voar. Eles proclamavam uns a outros: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
O som de suas vozes fez os batentes das portas tremerem, e o templo encheu-se de fumaça. Isaías reagiu com temor, sentindo-se impuro, mas um dos serafins purificou seus lábios com uma brasa viva do altar, simbolizando o perdão de seus pecados e a capacitação para sua missão. Essa é a única referência direta a serafins na Bíblia. Número 3. Querubins. Os querubins são mencionados em várias passagens do Velho Testamento, desempenhando papéis significativos relacionados à glória e à adoração celestial. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, os querubins passaram a guardá-lo com uma espada flamejante. Quando Deus instruiu Moisés a construir a Arca da Aliança, ele ordenou que 2 querubins de ouro fossem colocados em suas extremidades. No livro de Ezequiel, eles são descritos como seres viventes com características peculiares, como 4 faces, de homem, leão, boi e águia, 4 asas e mãos humanas sob cada asa, movendo-se com grande velocidade e coordenação. Número 4. Principados. Os principados são mencionados em algumas passagens do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Esse termo se refere a autoridades e governantes espirituais. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada de suas origens, eles são geralmente considerados como seres espirituais que exercem influência direta ou indireta em diversas esferas, tanto espirituais como materiais, mas todos eles são subordinados a Cristo. Número 5. Potestades. As potestades seguem um padrão semelhante a principados, sendo frequentemente mencionadas em conjunto nas Escrituras. Embora os termos sejam usados de forma intercambiável em algumas traduções, eles podem ter nuances ligeiramente diferentes em seus significados. Principado ou dominação geralmente se refere a autoridades ou governantes espirituais, enquanto potestade se refere ao poder ou autoridade que alguém possui, tanto espiritual como terrena. Nas referências bíblicas, esses termos são frequentemente usados em contextos nos quais autoridades espirituais exercem influência. Número 6. Girantes. Nos capítulos 1 e 10 do livro de Ezequiel, é relatada a presença de seres chamados rodas, ou em outras traduções, girantes. Esses seres aparecem na visão de Ezequiel, acompanhando os querubins. Quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam em sincronia. Elas eram descritas como tendo pés retos com plantas brilhantes como bronze polido e cheias de olhos ao redor. Essa descrição levou a interpretações controversas sobre a possibilidade de Ezequiel ter tido contato com extraterrestres e discos voadores. No entanto, essa questão é ampla e complexa, e as interpretações variam. Embora as Escrituras forneçam descrições vívidas dessas criaturas angelicais, é importante analisá-las dentro do contexto histórico e temporal em que foram escritas. A verdadeira natureza e aparência dos anjos transcendem nossa compreensão humana limitada. Portanto, é fundamental focar na natureza espiritual e nas funções desses anjos, em vez de se concentrar em sua aparência física. Não devemos buscar respostas definitivas sobre sua aparência com base em interpretações literais, mas sim explorar as lições e significados que essas descrições nos ensinam. Se você é novo neste canal, inscreva-se e faça parte desta comunidade. Compartilhe o vídeo com um amigo se possível e deixe seu like para nos apoiar. Até a próxima!